Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas desenroladas demais. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, bebês, Dia Internacional da Mulher, né? Nosso episódio tá massa, vocês vão gostar. E um dia de luta para todos nós, né? Não queremos flores, queremos respeito. Beijos. Isso. Respeito. E claro que a gente tá com a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, gente. Bem lembrado, Ebeli Rebouças, hoje, 8 de março, Dia Internacional das Cunhãs. E nós queremos só isso, respeito. E tá faltando, né? Esse que é o problema. Por isso que a gente tem que cobrar mais mesmo. Na mente. No episódio de hoje, nós vamos desvendar uma das personalidades políticas do Ceará mais discretas e, por isso mesmo, mais enigmáticas que temos na atualidade. Estamos falando de Isolda Sela, do PDT, que em alguns dias vai se tornar a primeira mulher a assumir o governo do Ceará. Um episódio para marcar também este 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Nada melhor do que falar de uma mulher da política que está aí em ascensão neste momento. Antes de começarmos, olha a novidade. Este é o nosso primeiro episódio patrocinado, minha gente! Uhul! Que chique! Quem patrocina este episódio é a TAP, que criou aquele dispositivo super prático para fazer tapioca sem sujar o fogão. Sabe qual é? Então, a TAP é uma empresa brasileira, inovadora e que trouxe ao mercado esse produto incrível para facilitar demais a nossa vida, né? Para fazer aquela tapioca quentinha, sem ter trabalho, sem fazer sujeira e tá lá todo dia na nossa mão, né, Inês? Menina, eu para mim foi assim um achado, porque eu não fazia tapioca, eu fazia um tsunami de goma. Era assim, eu ficava todo imundo. Eu tinha impressão que eu acho que eu sujava o apartamento da vizinha. Não sei. Eu adoro tapioca, e não faz, quando eu me lembrar da sujeira, desistir, né? Aí, quando foi um dia, o meu filho mais velho, Renato, a gente fica conversando, ele e eu, parece duas comadres velhas, sabe? Assim, trocando receita. Ele adora cozinhar e eu também gosto, a gente fica, tu faz isso, faz aquilo. Aí um dia ele postou, agora ele se mostra, ele faz o vídeo de comer e bota as fotos. Instagram. Aí eu dei, menina, que tapioca linda é essa? Aí eu, Renato, o que foi isso que tu fez essa tapioca? Aí é com a TAP. Já é isso, que marmota é TAP. Aí ele pegou, mandou, achou pouco, a mulher dele filmando e ele fazendo lá a tapioca. Eu digo, mas olha, Renato, me dá pra mim. Ele disse, não dou essa não, mas eu vou mandar um pra você, olha. E eu esperando, mas mulher, ele mandou mesmo. Comprou e mandou, a minha é roxinha, é linda. Aí olhei lá, papel, fiz, menina, é um milagre. Olha, pronto, hoje mesmo eu fiz 3 de manhã, comi às 3, sei pra quê, basta né? Mas não, como a coisa feita. Aí 3 tapioca, fiz bem feito, eu faço assim, virando, pá. A gata é só no refil, só botando os Dona Inês na TAP dela. Aí agora, sim, aí nessa foto que o Renato botou a tapioca dele, tinha uns pontinhos pretos, não já é isso. Aí é porque eu botei chia, ele é todo metido a fresco. Aí eu botei chia, ele já guarda a tapioca na TAP, a goma, com chia, misturado com chia. Você pode botar chia, você pode botar gergelim, aí é só tchuc-tchuc rodando assim, pá, e a tapioca tá feita. Ai, gente, eu amei. O restinho guarda na geladeira e pronto, né? Pois é, você bota todinho, porque cabe 500 gramas, 500 gramas aquele pacote de 500 gramas. Aí você bota, faz a sua tapioca, 2, 3, o que for, e depois guarda lá na geladeira fechadinho, menino, só o pitel. Eu amei. Ei, não é exagero não, é muito prático mesmo. Eu também não fazia tapioca, juro a vocês, eu não fazia, e brigava quem fazia, que era o cônjuge, e toda vida era um motivo de briga conjugal mesmo, porque toda vida era o fogão todo cagado de goma. Aí agora com a TAP melhorou demais, sério mesmo. E aí, meu povo, só reforçando que, infelizmente, né, já tem imitação rolando aí, não é para comprar as imitações, para comprar a TAP original. O cara é um empreendedor, enfim, desenvolveu a ideia todinha, aí vão lá os imitão? Pode não, para comprar original mesmo. E para comprar, dá para comprar por várias formas, pelo site tap.com.br, é tap com Y no final, e o perfil no Instagram é @tap com Y no final, oqueira, tapioqueira. E lá tem a loja virtual que dá para comprar também. Valeu, Tap. Valeu, Tap, ô coisa linda.
Olha, gente, e claro que a gente continua com o nosso programa de assinaturas, que é fundamental para manter o podcast, né? Para se tornar um assinante, basta contribuir com qualquer valor, pode ser R$1, R$2, para o Pix, ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A partir dos R$10 por mês, aí tem presente, né? Você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação online, muito bacana, gente. Não esquece também de curtir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. Somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Isolda Sela de Arruda Coelho, 61 anos, ou simplesmente Isolda Sela. É uma personalidade política bastante atípica. Tem figurado em altos cargos da administração pública do Ceará há alguns anos, mas pouco se sabe dela. Com toda essa descrição, ela vai assumir em alguns dias o governo do Ceará, para substituir, né, o atual governador Camilo Santana, do PT, que precisa renunciar para concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Com a caneta na mão, Isolda surge como uma das pré-candidaturas ao governo do Ceará pelo PDT, tendo como adversários internos ainda o ex-prefeito Roberto Cláudio, o atual presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho. Há quem aposte que Isolda tem tudo para ganhar essa disputa interna. Então, atenção, por isso que temos ainda que ficar mais de olho nela do que qualquer coisa. Mas quem é Isolda Sela, né? O que podemos dizer sobre essa mulher? Fomos atrás de diversas pessoas que a conhecem de um jeito ou de outro para fazer essa biografia não autorizada, né? Que é a marca dos nossos episódios de Desvendando. Para quem chegou agora, né, para quem conheceu a gente há pouco tempo, nós já fizemos outros episódios de Desvendando, já desvendamos o Ciro Gomes, o Cid Gomes, o Camilo Santana e o Eduardo Girão. Então, não é por nada, são imperdíveis esses episódios, tem que escutar, gente, tem que ir lá e ouvir. Inês, para começo de conversa, a Isolda é mais uma figura política aliada aí dos Ferreira Gomes, que nasceu e foi nascida e criada ali em Sobral, na República de Sobral, né? Exatamente. Sobralense, família toda sobralense, quando não é de Sobral é da região ali, de Camicim e tal. E ela tem, assim, um passado, ela é cheia de autoridade, gente importante no passado da Isolda Sela. Uma vez eu conversando com ela, há muito tempo, ela era de secretária, ela é bem simples. Aí não sei o que eu digo, Isolda Sela, esse teu Sela é do Raimundo Sela, famoso pintor? Ela, sim, é dele. Ele nasceu em Sobral, foi morar em Camocim, é irmão do avô dela, certo? Gente, é muito chique isso, Ave Maria. Eu achei Ave Maria, é um pintor famoso. Aí ela rindo, disse assim, mas eu não só tenho esse parente importante, não, tem um outro. Aí eu digo, qual é? Porque ela tem aquela carinha assim, calminha, mas ela é engraçada, viu? Aí ela, menina, eu sou também parente do Joaquim Arthur de Carvalho. Arthur de Carvalho, sim, criador da Gotas Amargas, Arthur de Carvalho, acredita? Aquele remédio que até tiraram de venda, né, nas farmácias, mas Ave Maria, eu usei muito Gotas Amargas, é muito bom. Ele nasceu em Granja, esse Joaquim Arthur de Carvalho, e era pai da dona Noemi Carvalho Sela, mãe da dona Maria Helena, que é a mãe da Isolda, tá entendendo? Gente... A dona Maria Helena... mas aí ela morrendo de rir, também tem outro parente importante, que é o Gotas Amargas, Arthur de Carvalho, eu morri de rir. A mãe da Isolda, essa dona Maria Helena, que é diretamente descendente das Gotas Amargas, era professora da rede pública em Sobral. O pai dela, que era o médico cardiologista Walter Afonso, também é de Santa Quitéria, por ali por perto. Muito competente, mas ele morava em Sobral, desenvolvia a vida profissional em Sobral, mas morreu muito novo, ainda morreu nos anos 1960. Pois é isso. Mas ela tem outro parente importante longe, mas vamos ver, porque se fosse meu, eu dizia. O pai do seu Fernando e do Raimundo Sela
era o espanhol José Maria Mosqueira Sela, que de Sobral foi morar em Camusim para trabalhar na ferrovia. Parente, essa família Sela, de Camilo José Sela. Que fantástico, Inês. Pelo amor de Deus, que incrível. Prêmio Nobel de Literatura de 1989. Tu acha que eu não ia dizer não, que era meu pai? Meu parente Prêmio Nobel de Literatura. Pois pronto, esse Camilo José Sela, que é parente da companheira Isolda Sela, Prêmio Nobel de Literatura de 1989. Que espetáculo, que espetáculo. Não, e aí, mais internacionalizada ainda, né? United States of Sobral, aí tá... Chiquérrimo. E eu só tenho parente importante, o Zé Tatá. Sim, mas passe, vamos. Não, mas Isolda, então, ela começou a vida dela na política, digamos assim, militando na política pelo PT, lá em Sobral, né? E foi secretária de Educação. Aliás, começou como subsecretária de Educação na época que o Cid Gomes era prefeito de Sobral e o Ivo Gomes era secretário de Educação de Sobral, né? E acho que foi uma época que ela começou assim, ela não é necessariamente formada em pedagogia, mas ela é da psicologia e se interessou sempre por educação, né? Como é que foi essa parte da formação da Isolda? A Isolda, ela é formada em psicologia, né? Ela é psicóloga de formação, né? E depois ela foi fazer especializações em educação, em gestão pública, fez mestrado também nessa área de gestão pública, né? E é engraçado, ela, lá no começo, fim da década de 80, ela montou uma escolinha. Tinha uma escolinha lá, eu até conversei com o Guilherme Sampaio, o Guilherme, presidente do PT de Fortaleza, ele, na época, para quem não sabe, o Guilherme também tem uma história na educação infantil, né? A família tem empresa, tem escola. E o Guilherme, nessa época, era presidente de uma associação de creches e escolinhas, né? E eles estavam querendo interiorizar, chegar a mais cidades, sair de Fortaleza, e aí conheceu a Isolda nessa época, porque ela tinha uma escolinha chamada Arco-Íris. E ele conta que era uma escola referência, era a única, bem dizer, lá de Sobral, que tinha essa pegada mais construtivista, uma educação não tão tradicional, o que hoje a gente vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, nessas escolas Vila, Canarinho, né, uma coisa menos conteudista, que não tem aquela relação tão unilateral do professor passando conteúdo para o aluno. Então, a Isolda já tinha essa pegada de uma educação diferenciada com essa escola dela, que parece que depois fechou, né, a escola Arco-Íris. E é isso. Com essa, e outra, ela começou nessas especializações a pesquisar academicamente por que é que crianças pobres tinham, aparentemente, dificuldade de aprender. Isso inculcava ela. Por que é que criança de escola pública não aprende que nem o aluno da escola particular? Tem alguma coisa errada. E não é com a criança, né? Ela realmente não validou que a pobreza necessariamente estava relacionada com o aprendizado. E toda essa pesquisa dela e a atuação dela nessa escola Arco-Íris foi aproximando ela, de fato, ao campo da educação. Até que foi convidada para ser secretária adjunta de educação lá em Sobral, até que, em 2001, ela é convidada para ser secretária adjunta de Sobral. O secretário, na época, era o Ivo Gomes, né? O prefeito de Sobral era o Cid Gomes. E aí, nessa hora, eu conversei com um cara que tem muito a falar da Isolda, assim, foi o braço direito dela quando ela era da SEDUC, que é o deputado federal Idilvan Alencar. E o Idilvan fala, né, ela, naquela época ali, diz que ela recusou, foi chamada para ser secretária adjunta, ela, não sei o que, não me chame não, tá, recusou no primeiro momento, mas como sempre, aquilo ali fica ali na cabeça dela, ela demora a processar, né, não queria entrar para a política, mas acabou aceitando, e aí passou a construir uma história que é muito vitoriosa nesse campo da educação, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Pois é, sobre essa época de Sobral, eu falei também com uma figura que conviveu desde, sei lá, a juventude ali, com os Ferreira Gomes, com a galera de Sobral, e conheceu Isolda e o marido dela, o Veveu Arruda, que é o Luiz Viana, que é um jornalista, que muita gente conhece, enfim, trabalhou muito tempo aí na Rádio Povo, foi assessor do Cid por muitos anos, tanto lá em Sobral como no governo do estado, e o Luiz, ele conta o seguinte, né, que a Isolda, muito discreta, sempre, e possivelmente ela entrou na vida política, inclusive, por causa dessa aproximação, a convivência com o Veveu e tudo, né, o Veveu é do PT até hoje, e essa galera era toda amiga nessa época em Sobral, e foi de fato uma coisa muito assim, pensaram juntos esse projeto, né, nessa parte de educação muito
entre o Ivo Gomes e a Isolda, né? Esse planejamento para construir uma política que fizesse a inclusão de crianças pobres, que fizesse com que as crianças pobres fossem alfabetizadas na idade certa. Isso começou lá em Sobral com eles, nessa discussão. Mas a participação política dela muito discretinha, muito assim, ela sem querer aparecer. Tanto que o Luiz conta que teve uma vez que ela na época já era secretária de educação lá, porque depois que o Ivo passou um tempo, o Ivo saiu, até virou deputado estadual, e a Isolda assumiu como secretária mesmo lá em Sobral. E aí o Cid estava num evento da educação lá, e estava cheio de gente, e o projeto estava um sucesso e tal, e aí o Cid falou assim, Isolda, tá vendo? Você já tem voto para ser vereadora. Isso no palanque, né, falando lá em público. Aí a Isolda reagiu assim, Deus me livre, eu não. E aí o Cid deu meio que uma bronca. Como assim, mulher? Tá louca? Não vai ser contra a política, não, né? Porque a Isolda sempre se posicionava meio de uma forma assim, eu não sou política, eu sou técnica, eu não sou política, eu não quero saber de política. Só que o que ela estava fazendo ali, o projeto, não era só uma coisa técnica, não era algo só um projeto ali exato, era muito político. Tinha que negociar com os diretores de escola, tinha que convencer toda a comunidade dessa área da educação de que aquele projeto era importante, que precisava ser implementado. E ela conseguiu isso. Então é muito interessante saber desses bastidores aí. Camila, e ela conseguiu nos 2 níveis, né? Primeiro em Sobral, porque assim, como é que começou essa história do PAIC, que é a grande marca das gestões da Isolda na educação, né? Que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Sobral tinha índices péssimos de educação, hoje a gente sabe que é um case nacional, né? Tem várias matérias falando sobre a educação em Sobral. Mas na época era uma desgraça, e o que incomodava muito a Isolda era isso, as crianças iam pulando de série sem aprender a ler, né? E aí ela, não, vamos priorizar isso aqui, fez um pacto com os diretores de escola, né? E teve toda uma mudança de mentalidade mesmo, de cultura. O Guilherme Sampaio, ele descreve isso. Houve uma mudança de cultura na educação pública, tanto em Sobral na época, quanto depois no Ceará, porque o que se tinha era assim, não, mas a educação pública não presta mesmo, não. Não, pública não presta, entendeu? Tinha um certo conformismo com a situação, e a Isolda mostrou que não, né? E ela se baseou muito em estudos, em pesquisas da universidade, para ver o que é que estava acontecendo, que as crianças não conseguiam se alfabetizar. E aí, o embrião desse programa foi em Sobral. Depois, quando ela vira secretária da Educação em 2007, da Educação do Ceará, né, já com toda a confiança do Ferreira Gomes, ela implementa esse mesmo programa no âmbito estadual, surge o PAIC, e é uma experiência de muito sucesso, né, assim, é um pacto entre o Estado com os municípios, com os prefeitos e com os diretores de escola, para alfabetizar as crianças aos 7 anos de idade. Esse programa vai dar origem ao PNAE, que é o Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa, né? Foi uma marca tão importante aqui no Estado, que inclusive alçou o ex-governador Cid Gomes ao cargo de ministro da Educação no governo Dilma, né? Não, era aquele slogan, né, do segundo governo Dilma, Brasil, Pátria Educadora. E não era isso? E botaram o Cid Gomes lá para ser o ministro, e aí ele deu aquele chilique e bateu boca com o Eduardo Cunha e tudo, e foi aquela confusão, e enfim, a Dilma foi caçada, enfim, pronto, né, as consequências todas. Durou pouco demais. Foi. Mas aquela cena dele, achacador! Nossa, aquilo foi marcante demais. Voltemos a Isolda Sena. Deixe para lá. Sim. Eu ouvi amigas da Isolda, certo? E realmente, pelo que elas disseram, eu ouvi 2 amigas dela. Ela é amiga mesmo. As 2 ressaltam como ela é uma pessoa amiga. Eu ouvi Márcia Campos, que é psicóloga, estudou com ela na UFC, se formaram juntas, ou seja, já se conhece há uns 40 anos, como diz a Márcia, e mais de 40 anos. É psicóloga, acompanhou o namoro dela com o Veveu, ela começou a namorar com o Veveu, já era no fim do curso já, de psicologia. Veveu, que eu chamo Veveu bem íntimo, né? É o Clodoveu Arruda, o Veveu. Mas todo mundo chama ele assim, Inês, né? Não tem problema não. Clodoveu. E Clodoveu, eu prefiro Veveu do que Clodoveu. Pois é, começou a namorar com o Veveu no fim do curso e tal. E o Veveu é que sempre foi de política partidária, segundo essa amiga dela, Márcia. Hoje em dia, Márcia e Isolda são consogras, ou seja, o filho da Márcia é casado com uma das filhas da Isolda. A Isolda tem 3 filhas mulheres e um filho homem. O que ela diz da Isolda? Diz que desde jovem, assim, na universidade, estudante, diz que era uma pessoa carismática, ética e honesta.
E quem gostava de política, ela ressalta, era o Veveu. A Isolde sempre queria contribuir com o trabalho e tal, comunitário, sempre pensou, mas assim, política partidária, ela não militava nesse ponto, certo? Outra coisa que a Márcia destaca, a Márcia Campos, essa amiga dela, é a sabedoria que ela tem de montar equipe, certo? Ela dá autonomia a quem trabalha com ela. É uma amiga afetuosa, aliás, ela ressalta assim, uma grande amiga. E tem uma família muito estruturada. É simples, direta, não gosta de aparecer e não tem duas caras. Isolda é a mesma na vida particular e na pública. A dizer que eu agora me lembrei do Odorico Paraguaçu, ela não é bifacial, né? Ela tem a mesma cara. E o Odorico me dizia, né, fulana é bifacial. Pois é, ela não é bifacial, ela é direta. Ela sim, tanto é Isolda pública como privada. Agora, disse que tem outra qualidade muito grande, tão bom que muita gente tivesse. Paciência. Ela é paciente, segundo Márcia Campos, paciente, é o mundo se acabando, todo mundo agoniado e ela mantendo a calma. Olha, mulher, achei isso assim ótimo, essa paciência. Ouvi também Cris Holanda. Cristina Holanda. Cris Holanda é engraçado, é um pouco mais nova do que a Isolda, mas andava com a turma da Isolda na faculdade. A Cris tinha 15 anos, que ela disse, mas andava com a turma mais velha, porque tinha uma prima que era colega da Isolda lá na UFC, fazendo psicologia. E levavam essa Cris para as coisas, para os passeios, para os movimentos e tal. Era a mascote da turma, ela mesmo disse que se lembra. Era a mascote da turma. E ela graduou-se em educação. Enquanto o resto da turma fez psicologia, quando ela entrou na universidade, ela fez educação. Era estudar na Facete. E depois passou no concurso da UVA, Universidade Vale do Acaraú. A família dessa Cris Holanda é toda aqui de Fortaleza. Aí ela foi morar, a Isolda acolheu ela em casa, foi botou a Cris Holanda para morar na casa dela, lá em Sobral, certo? É uma amizade de muito tempo, embora a menina tenha conhecido ela tinha 15 anos. Elas são tão amigas que são comadres, indo e voltando. Como assim? A Cris é madrinha de uma filha da Isolda, e a Isolda é madrinha da filha dela. É bicomadre, né? Ela disse que tem uma prova de amizade da Isolda com ela, que ela nunca esquece. Ela separou do primeiro marido, disse que numa crise e tal. Aí a primeira coisa que fez foi ligar para a Isolda. Claro, quando a gente está assim numa crise, né? A gente liga para as amigas. E ela ligou para a Isolda. A Isolda morando em Sobral e ela aqui. O menino disse que a Isolda só fez terminar lá o expediente onde estava. Ela não me disse qual era, talvez, acho que fosse quando ela era subsecretária lá do Ivo. Só fez arrumar a bolsinha com as coisinhas assim, de uso pessoal, veio-se embora para Fortaleza, de Sobral para cá. Acolher a amiga. Só para consolar. Durante 8 anos, a Cris foi chefe de gabinete da Isolda lá na SEDUC. 8 anos. O tanto que a Isolda era secretária, era ela a chefe de gabinete. E a Cris ratifica um traço da personalidade da Isolda, que é de não gostar de fofoca. Olha, mulher, não gosta. Ai, mulher, ela é o Thiago Abravanel da política. Eu já botei esse apelido nela, porque ela só quer o amor. Vou já reforçar esses argumentos aí. Ela não gosta de fofoca. Aí a Cris Holanda lembra que chegava uma pessoa, né? Chega o prefeito, o deputado, não sei o quê, contando umas histórias, tipo assim, fofoca, né? Achando que a Cris ia contar para a Isolda, certo? Do prefeito, do deputado. Ela disse que tinha mais medo da polícia do que da Isolda. Ela disse que Deus livrasse ela de contar uma fofoca para a Isolda, que era carão na certa. Não admite chegar lá e dizer, fulano disse isso, deputado disse aquilo, prefeito disse aquilo, fulano disse aquilo, diretor disse aquilo, nada. Tem pavor à fofoca. E a Cris também fez o papel de blindar os pedidos políticos, porque o Cid Gomes deu essa autonomia à Isolda. Disse que, não, por mim, você pode despachar quem for pedir coisa política, por exemplo, para ser diretor de crédito, coordenador de crédito, nada. Inclusive, foi na época que teve eleição para todos os coordenadores de crédito, que é aquelas, como fosse assim, a filial da Secretaria de Educação por região, né? Ela disse que também a Isolda sabe escolher muito bem a equipe e é adepta de trabalho coletivo. Se ela fosse resumir, definir em uma palavra a Isolda, ela diria que era simplicidade, certo? Mas simplicidade na essência, estou dizendo palavras dela, entre aspas, na essência alta
da palavra, que ela tem a sabedoria de ser simples. Mas é simples, mansa, claramente, mas quando era secretária de Educação, no meio daquele horror de homem secretário, quando queriam dizer uma coisa por Cid, chamavam quem? Ela. Isolda, diz isso assim para o governador, porque ela tinha coragem, os machos, o horror de macho lá, secretário, não tinha. E ela... Tinha coragem e muita confiança deles também, né? Era uma pessoa de casa mesmo, assim. Pois pronto, aí, viu? Duas amigas, as duas têm um ponto em comum, dizendo que ela é realmente uma pessoa solidária, né? Amiga mesmo, e essa história de não gostar de fofoca. Podemos considerar esse um defeito? Não gostar de um fuxiquinho? Pois de uma fofoca? Pois sim, eu acho... Camila, tem outras coisas assim que a gente fica, por isso que eu chamo ela de Tiago Abravanel da política, porque, e é engraçado, as apurações batem, né? A gente conversou com muita gente até para esse programa, e as características destacadas são as mesmas. Por exemplo, a Inês falou nessa questão da equipe, né, dela prezar quadros qualificados, muito mais que outros tipos de relações políticas e tal, que é o que a gente está acostumado a ver. Um exemplo disso é o próprio deputado federal Edilvan Alencar. Eles se conheceram, eles nunca tinham se visto, não se conheciam. A Isolda foi para a SEDUC, né, foi convidada para assumir a SEDUC. O Edilvan virou adjunto dela, secretário executivo dela, ou seja, o braço direito da Isolda, e eles nunca tinham se visto. Por quê? O Edilvan era servidor da Cefaz, né, ele já tinha trabalhado com educação, acompanhava o planejamento educacional do Estado, conhecia o tema e tudo, e o Mauro Filho, que na época era o secretário, meio que indicou assim, olha, eu tenho um servidor aqui que pode ajudar, né, que acompanha, tem trabalho publicado sobre educação e tal. Só que para a Cefaz só deixa o servidor sair para outro órgão para ser secretário. Então, ele virou logo o secretário executivo da Isolda, sem nunca eles terem trocado um oi. Para você ver, assim, o desprendimento dela, né? Nem conhecia, qualquer uma teria batido na mesa e dito, não, eu quero formar essa equipe. Mas ela confiou nas qualificações do Edilvan e ele ficou lá todo o tempo, até ela sair para ser candidata a vice-governadora. E aí, a primeira coisa que ela pediu, né, segundo ele, não queria ficar preocupada de ficar falando mal de gestão anterior, sabe? Nada de futrica. Ela não acha que revolucionou a educação, ela acha que todo mundo fez um pouco, né? E ele confirma, Inês, que é muito difícil falar mal de alguém para a Isolda. Você corre o risco dela ficar imóvel, uma porta, né? E sem nem virar os olhos, só olhando para a cara assim da pessoa. Ah, certo. Trabalho, meu filho. Ele disse que ficava constrangidíssimo. Horrível, mulher, a pessoa não poder fofocar. Isso é horrível. E como ele tomava conta da rotina, do dia a dia, né, era natural que ele visse alguns processos e reclamasse, assim, do passado e tal. Porra, ele disse que passava a maior vergonha, porque ela ficava, assim, olhando para a cara dele. Você não sabe, se você fosse enredar, você se preparasse. Outra coisa, ela não gosta, isso aí mais de uma pessoa falou também, a Isolda não é de sair comemorando conquistas e coisas, não. Tem um jargão que rola lá na SEDUC, que rolava, que era assim, 1 minutinho só de comemoração, depois bora trabalhar. Ela não gosta dessa coisa da exaltação, fica constrangida, sabe? Segundo me contaram, o próprio Edilvan, o Guilherme já falou isso, outras pessoas falaram, que ela dá um freio, assim, quando o pessoal quer muito oba-oba, ela não curte. Outra coisa, não gosto de confusão. Gente, é um perfil muito curioso, depois eu quero até comentar isso. A Isolda não gosta de confusão. Ela corre, diz que é igual a mãe dela também, era do mesmo jeito. Não tem essas confusão assim de menino, né? O menino briga, aí cada mãe vai defender o seu, tomar partido do filho e tal. A mãe da Isolda corria nessas horas da briga, não gostava. E ela teria herdado esse horror à confusão. Não gosta, age com firmeza, é uma pessoa firme, discreta e tal, mas não gosta dessas futricas. E aí eu perguntei, Edilvan, é muito estranho isso, né? A Isolda é pré-candidata ao governo do estado do Ceará. A política, ela é rodeada desses conflitos. Política é conflito de interesse, conflito por visibilidade, conflito por tudo, né? Acomodação de interesse. Como é que uma mulher dessa, que não tem traquejo e gosto por esse ambiente, como é que ela se coloca como pré-candidata? Como é que seria a Isolda, tanto candidata quanto governadora? Ele fala assim, e eu acho até que é interessante isso. A gente tem um mapa mental, né, já feito, que associa a política à confusão, mas que não precisaria ser assim, né? A Isolda tem um perfil muito inédito nesse sentido. É uma espécie de apolítica, por isso que eu digo que é o Tiago Abravanel, é a política do amor, do diálogo,
Querida, não é só de amor que vive a política, não. Mas, enfim. Não, mas isso bate muito mesmo também com o que pensa o Luiz Viana, né, foi a pessoa com quem eu falei, o jornalista Luiz Viana. Ele fala assim, que a Isolda, ela distensiona. E ela se dá bem com todo mundo. Então, ela é a pessoa que conversa com a Eunice Oliveira, ela conversa com a Luiziane, encontrou recentemente a Luiziane, inclusive, né? A Luiziane que tá aí reclamando que só dessa aliança do PT com o PDT, e que falando de candidatura própria, o que faz a Isolda? Chama a Luiziane para conversa. Fazem fotos juntas. A Isolda consegue distensionar isso. Isso é muito interessante, né? Não é também evitar o tensionamento, mas ela consegue encarar o tensionamento e distensiona. Isso é fogo. Pois é. Isso é uma arte, viu? Eu acho, é uma arte mesmo. Eu fiquei muito curiosa e refletindo sobre isso, assim, por que política necessariamente tem que ser o confronto, o embate, a violência, né? Uma coisa que o Edilvan também relatou, quando ela foi sair para ser candidata a vice-governadora, eram dois desconhecidos, né? A Isolda desconhecida e o Camilo desconhecido também na época, não era uma pessoa conhecidíssima. Então, eles fizeram campanhas meio que separadas, pulverizaram a campanha, e o Edilvan coordenou a campanha da Isolda, Ceará fora, e disse que, assim, ela resiste, né? Ela não quer no primeiro momento, mas não botou a responsabilidade, ela começa a se preparar, estudar, ela encara. É uma mulher realmente, como ela mesma fala, como o Cid já falou, é uma mulher de missões, né? E aí, o Edilvan disse que na campanha a bicha botou foi quente. Eles fizeram campanhas separadas, né? Ela e o Camilo. Então, o Edilvan acordava 5 horas da manhã, ia buscar ela em casa, eles iam para a cidade do interior, e disse que ela resistiu bem, estava lá de manhã, de tarde, de noite. Teve até um professor que chegou para ela numa cidade do interior, professora, a senhora está acabada. E a bichinha já é meio desenchabidazinha, pequenininha, magrinha, né? Ela ali correndo do interior no sol quente. Ele deve ter achado que era um elogio. Ô, mulher. E o Edilvan começou a perceber que a Isolda era muito boa de rádio. E ele relatou que parece que foi em Pedra Branca, eles estavam perguntando sobre segurança para ela, era auge, assim, das críticas à Ronda do Quarteirão e tal. Aí ela pegou e disse assim, né, ela nem estava tão preparada para esse tema na hora, mas vocês ficam aí criticando o Ronda, a segurança, mas a imagem que eu tenho da polícia em Sobral era o povo empurrando os carros de polícia, sabe? Ela meio que pegou uma lembrança, deu uma resposta certeira, e o pessoal ficou meio calado, assim. E outra, meu povo, a Isolda é psicóloga, né? Ela saca, ela consegue, né? Ela consegue se sair num momento de pressão, ela consegue respirar e sair, se sair bem. Diz o Edilvan que nunca viu ela se passar, palavras dele, nunca viu ela se passar, dar piti, sabe? Não, nunca, sempre muito centrada, muito leve, né, e muito tranquila. Realmente é uma característica que todo mundo destaca. Ela é uma pessoa muito tranquila. Não disse, a amiga dela não disse que ela é a paciência em cima de duas pernas, que o mundo se acabando e ela lá? Disse que uma vez também o Cid elogiou ela dizendo que ela é mansa, ela tem as respostas com mansidão, fala claramente, com elegância, é desse jeito. Mulher, mas eu fui atrás da pessoa para falar mal da Isolda. Boa, Inês, boa. Essa história é muito boa. Precisa. Por quê? Não é possível. Explica aí que a gente estava preocupada, que era o povo tudo elogiando a Isolda e a gente fala. Aí vai ficar muito aguado. Porque, por exemplo, os desvendando do Cid, tinha aquelas histórias, do Ciro, Ave Maria, do Camilo também tinha umas, né? Uma coisa todo mundo tem seus pontos negativos, não é possível. Maria era um monte. Mas a Isolda, porra, é possível. Eu me lembrei de um bolsonarista de Sobral. Eita, aquele nojento, ele vai esculhambar a Isolda. Aí eu, procurando. Aí eu me lembrei que eu tinha bloqueado ele, né? Lógico. Aí, mas eu tenho uma pessoa que continua sendo muito amiga dele, um colega meu que aguenta esse povo bolsonarista. Alimenta, inclusive. Aí eu, fulano, tu fala com Beltrano e pergunta a ele uma coisa para ele falar mal da Isolda Sela, já que ele é de Sobral e tal. Aí o meu amigo disse assim, tá certo, vou perguntar. Digo, agora vem, né? Não é possível. Aí quando foi isso, eu perguntei de manhã, quando foi de tarde, aí o meu amigo mandou pelo WhatsApp. O fulano de tal disse que não tem nada contra a Isolda. Rapaz, eu fiquei muito pé da vida. Nem aí, o bolsominion, meu irmão. Desse jeito, um bolsominion doente, tanto que eu bloqueei ele, porque é daqueles tipo tiozinho do Zap,
bota aquelas imbecilidades, aquelas mentiras e tudo. Pois é. E ele já foi suplente de deputado. Vixe, daqui a pouco eu estou dizendo não. Aí eles não têm nada contra. A única crítica, ela só faz o que o Ferreira Gomes manda. Isso é crítica? De um certo modo um pouco. Isso aí já foi uma alfinetada, né? Que ela faz o que os Ferreira Gomes mandam. Mas a gente vê por outras coisas que não é assim, o desempenho dela na Secretaria de Educação e tal. Mas eu queria que ele falasse, por exemplo, no tempo que ela foi secretária em Sobral, subsecretária, foi coordenadora não sei de quê. Pois mulher não falou não. Fiquei decepcionada. Tentou, né, Inês? Mas eu lembro da época que, lá nessa época, 2002, na campanha eleitoral, né, que o Ciro era candidato a presidente, e eu era da Folha, e me mandaram para Sobral para eu fazer um raio-x de Sobral como a grande vitrine do Ciro, né? O Cid já era prefeito desde 96, se eu não me engano. Não tinha o que falar da educação. Eu andei naqueles school bus, fui eles tinham lá uma escola de ciências. É uma coisa assim, escola de línguas e ciências e artes e tal. Gente, era uma coisa assim que você ficava chocado. E aí você falava, meu Deus, como é que eu vou falar mal disso? As escolas, eu fui em escola pública, assim, tudo limpo, tudo arrumado. Fortaleza demorou muito mais para se ajeitar nessa época, assim, em relação ao que estava em Sobral. Sobral já estava na frente, já era uma gestão da Isolda nessa época aí. Ela era subsecretária, era uma coisa muito diferente mesmo, chamava atenção. O que eu acho que há de se fazer a crítica é que, assim, a gente não é nem doido de achar que a gente está num paraíso da educação ainda, né? Houve avanços, óbvio, assim, dá muito orgulho, né? Toda vida que sai a lista das melhores escolas do Brasil, tipo, o Ceará tem 80 das 100, saca? Dá muito orgulho. Mas, assim, é uma coisa que é reconhecida pela própria Isolda, segundo as pessoas falam, é que, tá bom, mas falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Sabe? Tem muito a melhorar, muito a melhorar. Não dá para ficar também dizendo que Ave Maria, o pai, que a educação do Ceará, o case disso. Não, é muito ruim ainda, apesar das melhorias, né? E essa coisa dela ser pau-mandado dos Ferreira Gomes, é até um pouco injusto falar isso, assim, porque ela, por exemplo, ela teve carta branca quando ela foi chamada para essa Tá aí, eu acabei de falar que a amiga dela disse que ela tinha carta branca, não recebia essa história de indicação de político, nada. É uma via de mão dupla. Agora, que é fato, por exemplo, a vida partidária dela, não tem. Ela foi indo para... A impressão que eu tenho é que a Isolda, ela foi indo assim, ei, Isolda, vai para a parte tal, para engrossar ali a fileira dos filiados. Ela foi. Primeiro foi PT, 2001, até 2013, foi o tempo que ela ficou mais num partido só. Depois foi para o PROS, na época que os Ferreira Gomes tudinho foram para o PROS, e depois para o PDT, onde ela está até hoje. Né? Ela não tem vida partidária. A gente pelejou para perguntar, e como era? Isolda ia para as militâncias, para os protestos? Não ia, ela não tem. Ela é a antipolítica, assim, no sentido partidário, militante da coisa. Ela é antipolítica, não é como se apresentam certas imundícies, dizendo assim, a política é bandido, não. Ela não era partidária. Isso. Está entendendo? Inclusive, eu também, como vocês, eu pesquisei, perguntei até gente da família dela, mas como foi que a Isolda saiu do PT? E foi... Aí um cunhado falou assim, não, eu acho que deve ter sido para se candidatar. Ela foi para o PDT para se candidatar a vice e tal. Não é assim uma coisa... Ela não tem uma militância partidária como a gente, né? Não tem, não. Não, e tanto que ela tá casada até hoje com uma figura que foi prefeita, inclusive, pelo PT e continua no PT, e é isso, né? É o PT Ferreira Gomista, né? É o PT Rosinha, mas agora é PT. Ela tem cunhado do PCdoB, o Inácio Carvalho Arruda, é do PCdoB, desde que fundaram o PCdoB, há 100 anos. Inês, você não contou aqui, porque ela é coelho, e aí o coelho é do Veveu, né, do marido dela, que é um quase parente seu, né? Vamos lá, revele isso também. Diz o Inácio Carvalho. Inácio Carvalho é o cunhado dela, que só me chama de primo, não, mas deve ser que tudo a coelhada veio só lá de Sobral. Esse coelho, o meu sobrenome é lá de Sobral. Eu sou a metade de Sobral, a metade do Crato, né? Agora, gente,
nessa corrida agora ao governo do Ceará, a Isolda está aí entre os 4 pré-candidatos e tem gente que aposta que ela pode ser indicada, né? Porque ela vai assumir agora o governo e se ela conseguir ser a indicada, ela vai para a reeleição, ela vai ficar só 4 anos e depois abre para algum outro concorrer, né? E aí ela tem simpatia, por exemplo, do Dilvan, o Luiz Viana é um que falou assim, tem que ser ela, não pode ser outro. Mas tem gente que não tá com ela. A gente ouviu há poucos dias, há poucas semanas, o Roberto Cláudio, entrevistamos o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, que é um dos grandes favoritos aí a ser indicado ao governo. Tem essa disputa. E aparentemente os Ferreira Gomes, Ciro e Cid, têm um acordo com o Roberto Cláudio, ou pelo menos indicaram que o apoiam nessa disputa interna. Agora, Isolda também é super da confiança deles, né? Então, não sei, vocês têm apuração sobre isso aí? Eu achei estranho foi essa declaração, por exemplo, do prefeito José Sarto, né, abertamente, quando a gente sabe que oficialmente, os 4 pré-candidatos do PDT estão em pé de igualdade. A gente sabe, logicamente, que não estão, porque, por exemplo, Mauro Filho não é em pé de igualdade com Isolda, nem com o Roberto Cláudio, o próprio Evandro Leitão, mas ainda não terminou o processo de pré-candidaturas, e vi o Sarto arvorar, assim, dizer publicamente para a imprensa livre que apoia o Roberto Cláudio, um vereador também, um dos mais votados da Câmara, né, que é o Júlio Brise, também se declarar a favor do Roberto Cláudio. Até a gente comentou isso durante a semana, né, no nosso Instagram. Ou o Roberto Cláudio se sentiu muito incomodado com talvez o crescimento da Isolda, ou é essa mesmo, ou estão forçando a barra, se impondo. Eu acho que isso aí causou um racha, viu? Um racha ficou estranho. Para mim, foi uma resposta diretíssima ao encontro da Isolda com a Luiziane, as duas posando, bonitinhas, sorridentes, uma do lado da outra. A gente sabe, os curumins e Cunhazete sabem, né, que a Loura tem, Ave Maria, um horror ao Robert Cláudio. E aí, já... Veta o nome dele, não quer. O nome dele, não quer. Acha até que pode ser que PT e PDT fiquem juntos, tudo bem, mas Roberto Cláudio não. Então, tem já tem esse racha, né? E aí, no outro dia, poucos dias depois, aparece a Isolda junto com ela. Então, eu acho que foi esses atos, né, essas declarações de apoio do Sarto, do Júlio, foram uma resposta direta a esse movimento da Isolda. E é isso, gente, a Isolda está colada 100% na agenda do Camilo esses dias. Ela está em todas, está ganhando visibilidade, o nome dela ganha força. Então, o Robert Cláudio teve que se movimentar também, né? Foi bem resposta mesmo. E vendo a trajetória da Isolda nesses últimos dias, né, que a gente achava até no começo, quando foi levantado que o nome dela estava ali entre os pré-candidatos, a gente até se questionou, mas será que ela quer? Será que... Porque, diante do perfil dela, inclusive, será que ela quer ser governadora mesmo? Mas, claramente, ela quer. Ela está se posicionando, ela está colada no Camilo, ela está indo nas disputas aí, eles fazem umas reuniões, né, com debates e tal, entre os pré-candidatos. Ela está se encontrando com outras figuras, como a Luiziane, está conversando. Gente, ela está se movimentando muito. Eu acho que ela quer. E é uma candidatura que, se for confirmada, pode ser, de fato, muito agregadora e pode ser muito forte contra o Capitão Wagner, na minha opinião, e na opinião que eu compartilho aqui com o Luiz Viana, que também acha a mesma coisa. Que ela, só fazendo a comparação, é rapidinho, o Roberto Cláudio, ele acha que é só, ele, no embate direto com o Wagner, é testosterona pura, os dois vão vai virar aquela baixaria, um se batendo com o outro. Isolda, não. Se o Wagner for pra cima dela, ele perde, ele se expõe e perde. Então, ela vai responder, vai dar os cacetes nele, e ele não vai poder reagir com a mesma virulência. E isso vai ser interessante, sabe? Mas... assim... E o legado da educação, que aí ela vai carregar, e é o legado que os Ferreira Gomes têm. Isso é muito interessante. Mulher, os dois têm os prós e contras, né? Aí tem que realmente botar na balança, porque, por exemplo, o Roberto Cláudio, a gente sabe, ele é muito bom de retórica, ele tem uma fala boa, ele sabe debater, ele tem legado também, né? Foi um bom prefeito, sabe, bem avaliado.
E ele tem conhecimento, né? Muito conhecimento, ele estuda Sim, muito. é um bom candidato, né? Pelo menos melhor do que 2020 a gente tá, pelo menos isso. Porque Não, isso é verdade. aqueles candidatos à Prefeitura de Fortaleza, pelo amor de Deus. Então, assim, tem as vantagens do Roberto Cláudio e tem as da Isolda, que é uma mulher de conduta ilibada, ninguém fala mal do passado dela, porque ela não tem rejeição, não tem, né, grandes problemas a ter que responder. Essa coisa da mulher, da educação, da educadora, esse perfil novo, um perfil inédito, né, como a gente comentou, é uma mulher de diálogo, uma mulher leve, uma mulher tranquila. Agora sim, até para a gente comentar uma coisa que nós não comentamos. Na superfície, de fato, você pode ter um capitão Wagner mais contido, né? Não vai querer ser chamado de machista, misógino, agressivo contra uma mulher. Mas imagina o bastidor. Eu fico só pensando o que vão dizer. A campanha Isolda, B, né? A campanha lá do B. A Isolda, ela faz parte da União do Vegetal, né? Sabe? Eu acho que vão implicar tanto com isso, vão soltar fake news. Aquele lado da religião, daquele preconceito com qualquer outra religião que não seja evangélica ou então católica, apostólica, romana, eu acho que poderá até vir à tona, né? As idiotices. Com certeza. O outro lá, o capitão, já andou se banhando lá. Ele foi para o Rio Jordão. Foi para o Rio Jordão. Repetiu mesmo. Aí eu passei para ir longe para se batizar. A fingimento, minha Nossa Senhora, que o diabo era aquilo, igualzinho o Cramunhão, quando se batizou também. Inês. Igual o menino Cramunhão se batizando nesse tal de Jordão. E esse batismo aí do Bolsonaro, na época, foi colocado assim como o ponto de virada, o ponto-chave da aproximação dele com os evangélicos, é considerado assim um marco da campanha na época. Evangélico, aquele aí cabra agora, nada. Ele não é nada, porque uma pessoa ruim daquela não pode ter nenhuma religião, não pode ter lido uma vez uma mensagem de Jesus Cristo. Bichinho. Bichinho Jesus, né? Bichinho Jesus. Não, é isso. Então, os dois têm pontos fortes e fracos. O Roberto Cláudio, fora tudo, tem mais dinheiro, ele já tem mais recursos garantidos para financiar a campanha. A Isolda parece que teria que correr atrás. Mas isso com o apoio do Ciro, Cid, isso seria resolvido facilmente, né? Então, são esses elementos aí que estão em jogo. E, de fato, acho que a Isolda, ela tá aí. É ela ou Roberto Cláudio? Eu não vejo o Evandro Leitão, por mais que ele possa ter aí talvez a preferência do Camilo, mas tá muito fraquinho, ele não tá se posicionando com a mesma intensidade que a Isolda, não, eu acho. Eu também acho. Pois é, tá aí, tentamos desvendar a Isolda Sela, né? Foi. Eu acho que a gente trouxe muita informação, assim, é uma figura que ficou menos desconhecida nesse momento, né? Aí a gente vai, se ela for, assim, ela virando agora governadora nos próximos dias, a gente vai vê-la muito mais, né? Vai ter muito mais presença da Isolda na mídia e vamos ver mais posições. Vamos só contar um bastidor também que a gente teve no nosso episódio extra exclusivo, com os nossos curumins e cunhazetes, né? E a gente teve a participação do professor Bosco Monte, que é professor de Relações Internacionais, especializado, né, na África, né? Ele é presidente do Instituto Brasil-África, entende muito de China também, e foi falar da Rússia, de tudo que está acontecendo na Europa. E no final, já quando não estava mais gravando, ele contou uma situação vivida pela Isolda recentemente, já como vice-governadora, que veio uma embaixadora de Gana, veio para o Ceará, e o Camilo não pôde recebê-la, né? Não tinha como, e quem foi receber foi a Isolda. E a Isolda preparou todo um cerimonial muito bacana, assim, de chefe de Estado, acima do que normalmente é feito para embaixadores. E a mulher ficou chocada, assim, ela demonstrou que ficou muito satisfeita, e isso o Bosco confirmou numa conversa que ele teve com o presidente de Gana e essa embaixadora, e ele estava lá no meio, uma conversa de trabalho, e durante a conversa a embaixadora relatou que nunca foi tão bem recebida na vida dela, a melhor recepção que ela teve foi no Ceará, e o Bosco falou assim, com uma coisa pouca, né, com uma coisa que já tá lá, que assim, tá lá disponível, fazer um cerimonial simples, mas valoroso, receber, né? Com carinho, gente, arrasou. Arrasou, né? Assim, e levou a melhor impressão possível. É bom explicar, quando a embaixadora comentou, foi alguns anos depois, do Bosco Monte, professor Bosco, que estava lá na África, e ela comentou, ele tomou até um susto, né, que ele disse, ela se lembrou dessa recepção aqui que teve no Ceará, essa acolhida, disse que foi muito bonito. Pois é, mais um motivo para virar assinante das Cunhãs, para ficar ouvindo essas histórias totalmente assim, né, os bastidores.
Pois agora vamos, gente, para o momento do desabafo, momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Bora começar, Inês Aparecida? Posso começar, sim. Realmente é um desabafo, eu fico tão assim, injuriada com essas coisas. Estava vendo o racismo e o preconceito na cobertura dos fatos da guerra da Rússia com a Ucrânia. Menina, e é partindo de muitas vezes dos nossos coleguinhas jornalistas aí do exterior. Mas também tem umas frases assim que a pessoa choca, aí a pessoa lê esse menino, a pessoa disse isso mesmo. Meu Deus do céu, olha essa. É muito emotivo para mim, porque vejo pessoas europeias com olhos azuis e cabelos louros sendo mortas. Isso aí não foi um jornalista, não. Foi o David Sakivarelidze, procurador-geral adjunto da Ucrânia, no noticiário da BBC. Ele chocado com as pessoas morrendo, porque ele via pessoas europeias, louras, de olhos azuis, sendo mortas. Aí, o correspondente estrangeiro, lá na guerra, ele é da CBS, Charlie D'Agata. Ele diz o seguinte: isto não é o Iraque ou o Afeganistão. Esta é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia. Ou seja, se fosse no Iraque, no Afeganistão, tudo bem, né? Que povo morrendo, turbante na cabeça. Olha as frases dos coleguinhas jornalistas. Olha outra. E esse é do Al Jazeera, que tudo bem, não é ocidental, não é a imprensa ocidental, mas é muito alinhada lá com o leste. Um jornalista, Peter Dobbie, apresentador de notícias do Al Jazeera, ele disse o seguinte: o que é impressionante é olhar para eles, a maneira como eles estão vestidos. São pessoas prósperas, de classe média. Não são, obviamente, refugiados tentando fugir do Oriente Médio ou do norte da África. Eles se parecem com qualquer família europeia para a qual você viveria ao lado. Gente, eles comentando a fuga, né? É chocante. A palavra é essa, é chocante. É o esgoto. Você fica assim, não, a pessoa não acredita. E só essa aqui, porque eu peguei várias, mas só para não ficar muito comprido. Olha essa, de Daniel Hanna, do Daily Telegraph, né? Daily Telegraph, pois é. Eles parecem tão parecidos conosco. Isso é o que torna tudo tão chocante. Meu filho, torna chocante é você fazer um comentário desse. A Ucrânia é um país europeu. Seu povo assiste o Netflix e tem conta no Instagram. A guerra não é mais algo visitado por populações empobrecidas e remotas. Ela pode acontecer com qualquer um. Tu acredita que existe o Daily Telegraph? Esse Daniel Hanna, jornalista, coleguinha nosso, ele disse isso, que ele fica chocado. Chocado ficamos nós. Essa guerra está expondo o racismo que está embrenhado nessa civilização aí que é a Europa. É uma coisa muito... não se fala, é tabu. Tipo, eu vivi em Portugal e eu sei quanto isso é um tabu, ninguém quer falar de racismo, ninguém quer falar, isso não existe, isso é besteira e tal, mas tá aí, tá exposto. Se valorizam certas pessoas pela sua aparência, e não só pela aparência, pela origem, e tem o elemento xenofóbico também, que é a coisa de ser de fora, o estrangeiro, mas aí nesse caso é claramente uma questão racial, né, que tá se sobrepondo. E é triste. O que estão fazendo com pessoas oriundas da África que moravam ou moram ainda na Ucrânia, impedindo de entrar nos trens, impedindo de sair do país porque não é ucraniano, expulsando de trem. Gente, é uma coisa assim desumana. Gente, nem é a guerra deles, entendeu? Cara, que inferno! E eles estão tendo que pagar porque são africanos. E, gente, é chocante, triste e dá um pouquinho, assim, dá aquele desânimo com a humanidade. A humanidade é uma merda. Eu não brinco com o cônjuge, não. Eu não brinco com o cônjuge aqui de casa, não. Eu não tenho paciência para brigar, não. Eu sou bem que a Isolda, calma. Pois sim. Mas uma das coisas que eu entro em conflito com ele é sobre esse... Ele diz, não, a humanidade está evoluindo, está melhorando. Tá não, Luiz. Não está vendo que não está? Vê um negócio desse, tu não está vendo que essa humanidade não está dando certo? Não, mas ele teima comigo que está dando certo. Mas deixa para lá. É a única coisa que a gente diz. Evelyn Rebouças, diz, Cunhã. Ei, meu povo, meu desabafo, obviamente, é com o que aconteceu na comunidade do Poço da Draga, ali na quinta-feira de manhã. O Poço da Draga, gente, é ali, para quem não conhece, pertinho do Dragão do Mar,
fica ali perto, é uma comunidade de resistência, assim, na área litorânea. Fica ali pertinho do Centro Cultural da Caixa Econômica. E para quem não viu, né, o Poder Público Municipal chegou lá de manhã, derrubando, botando fogo mesmo, fogo literalmente, em barracas, né, barracas de comerciantes que estavam em situação irregular ali na área de proteção ambiental. E o que eu queria comentar, primeiro, realmente reconhecendo que essa questão da ocupação irregular, né, o desordenamento da cidade é uma questão muito delicada para o poder público, é preciso, de fato, organizar, enfim, não pode virar bagunça. Agora, o que não justifica a truculência, é revoltante, meu povo, as fotos são revoltantes. A truculência com que a prefeitura chegou lá, derrubando e incendiando as barracas. E o que dá mais raiva é porque Fortaleza é uma cidade conhecidamente explorada pela especulação imobiliária, é prédio construído onde não deve, é orla ocupada como não se deve, é barraca de praia na Praia do Futuro, o beach park dentro de área de praia, você passa ali pela Avenida Dioguinho, passa pela Praia do Futuro, você não vê o mar, porque as barracas estão tudo lá tapando a vista. Então, tem os condomínios que impedem o acesso à praia em vários trechos aqui do litoral. Agora, tu vê alguém chegando, derrubando e tacando fogo, como fizeram com os pobres dos barraqueiros do Poço da Draga, gente pobre. Posso só lembrar uma coisa, que nós fizemos um episódio em 2020, ouvindo Samuel Braga, que como ex-vereador, né? E ele lembrando que foi o mentor e propôs, e foi realizada, na época que ele era vereador, CPI das praças. Lembro. Um monte de praça que é pública e foi dada para um amiguinho do prefeito da época, ou um amiguinho do deputado ou do governador. Se lembra dessa CPI das praças? Pois é, mas era poderoso, né? Eu conheço até um jornalista, Deus o tempo, morreu, que tinha uma casa que era uma praça. Pronto, aí é um questionamento mesmo ao prefeito José Sarto, sabe? Um prefeito que a gente acreditou que fosse uma alternativa positiva para a cidade. Ridículo essa falta de equidade no tratamento, a truculência usada lá contra os caras. Ele, no dia seguinte a essa ação, né, fez uns comentários aí no Twitter, dizendo que... Porque começou a ser cobrado, né? Aí ele respondeu. Respondeu lá uma desculpa muito esfarrapada, dizendo que... Não proibiu ninguém de trabalhar, não sei o quê. Isso é ridículo. Ridículo, meu filho, já foi. Cínico. O que aconteceu ali... Cinismo. As fotos, eu vi as fotos publicadas no Instagram do Gabriel Biologia, vereador, certo? Gente, é de partir o coração, sério mesmo, e é muito revoltante. Gente, se eu fosse pobre, se eu fosse uma pessoa pobre, eu ia ser tão revoltada, eu já tinha sido presa, sabia? Eu não ia aguentar essas coisas, não. Tu é rico? Não, se eu fosse pobre. Não, mas pobre mesmo, né, pobre eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sei, completamente privilegiada. Eu sei, tá brincando, se eu fosse pobre. Se eu fosse mais pobre, se eu fosse miserável. Ali o pessoal também não é miserável, mas é mais pobre, menos privilegiado, né? Então é muito revoltante. Vamos aí desabafar e cobrar esse prefeito, porque, pelo amor de Deus, mais um. E olha, eu acho que assim, no cume de tudo tem essa comunicação do Sarto, que tá achando que o quê? A gente é idiota? As pessoas são burras? As pessoas não têm acesso à informação? É isso que eles acham? Porque justamente ele falou isso. Não, a gente vai fazer a requalificação, estamos conversando com todo mundo. Meu filho, não foi conversa não, foi trator, foi fogo. O que é isso? Sabe? Isso não foi conversa. Que conversa é essa? Entendeu? A gente não é idiota, as pessoas não são idiotas. Gente, olha, não sei não. E qual é o teu disco? O meu é só pra xingar também. É só xingar. Assim, não, é só falar, pra não deixar de registrar aqui a repulsa, as falas absolutamente misóginas, né, idiotas, de gala seca, né? Bem na expressão aqui cearense maravilhosa. Gala seca, a palavra é essa, ridículo. Daquele deputado, cara deputado, aquele mamãe falei, que é nível caneco, né? A mesma coisa, era youtuber, aquelas coisas, foi eleito, e é do MBL, e agora tá ali juntinho, era Bolsonaro, agora tá juntinho do Moro, abraçadinho no Moro, e falou, foi pra guerra, foi lá pra Ucrânia pra se passar, né, pra aparecer, pra fazer imagens, e soltou num grupo de amigos
de Zap, um grupo desses, de homens, com certeza, ficou se fabulando, ficou se botando assim, nossa, aqui só tem mulher deusa, não sei o quê, e ficou falando um monte de besteira, disse que as mulheres eram fáceis porque são pobres, e que, com certeza, ele vai voltar, já voltando para São Paulo, já ia marcar a passagem de volta para voltar lá e fazer o quê, né? Turismo sexual. Ele não usou essa palavra, mas ele falou de um outro amigo dele que já há muitos anos faz o Tour Blonde, que é justamente ir pro leste europeu para pegar mulher loura. Gente, assim, é uma coisa junta, né, com aquela coisa do racismo lá, que a Inês falou, né, junta um ideal de mulher, de beleza, e mais do que isso, mas é de machismo mesmo, a coisa do poder do homem, né, sobre as mulheres vulneráveis. E o Jamil Chad fez um artigo, desculpa, Evelyn, só para concluir, o Jamil Chad fez um artigo respondendo essa fala misógina do Arthur Duval, né, que é esse deputado, Mamãe Falei, e eu recomendo demais a leitura. Quem puder, pesquisa, bota lá, ele é colunista do UOL, o Jamil Chad, ele escreve sempre e fez uma carta ao deputado Arthur Duval. Leiam essa carta. Ele fala de uma das armas de guerra mais usadas e mais violentas que sempre são acionadas, que é a violência sexual. As mulheres em situação de guerra são muito, muito, muito afetadas. Isso em qualquer guerra, em qualquer situação de guerra. E nessa guerra também. E claramente o que o Arthur Duval falou, né? Ele disse que foi uma conversa privada. Ah, meu Deus, não sei o quê. Eu sou homem. Estava lá no entusiasmo. Camila, falei que não devia. E um bocado de amigo dele do MBL concordando com ele. Disse que não viu nada, não tem nada demais. Agora o Moro já descartou ele, né? Não, o Moro tá tentando escapar, mas assim, de todo mundo que ele se alia, todo mundo que ele se junta, tá caindo num buraco, ele vai junto, não tem como fugir do buraco. Mas só isso, esse cara só reforçou essa violência que afeta as mulheres em situações de vulnerabilidade de modo geral. Só um comentáriozinho em relação a isso, não sei se vocês viram, ele foi abordado depois pela imprensa, depois que saiu os áudios e tal, deu uma coletiva lá, e sabe qual é a impressão que eu tive? Ele amou, ele adorou essa lacração, ele adorou essa visibilidade toda, ele adorou a carta do Jamil Chad, esses caras, e aí, até o Conde estava comentando comigo, Evelyn, eu acho que foi de propósito. Eu não sei se foi de propósito, mas o fato é que ele curtiu, eles vivem dessa infâmia, né? Eles vivem dessa infâmia. Isso. A minha dúvida é se a gente vai ter uma nova onda de eleições desses caras em 2022, porque em 2018 eles se elegeram. 2022 vai ser a mesma coisa? Essa é a questão, porque eles estão apostando nisso. Tomara que não, tomara que vão pro buraco. Camila e Evelyn, Camila recomendou o artigo do Jamil Chad, e eu recomendo, é pesado, o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Alexievich. O pessoal do nome difícil, meu Deus. Svetlana, que tu é Svetlana da Silva? Não, Svetlana Alex. É russa, sim, claro, né? Ela já ganhou o prêmio e tal. E ela escreveu esse livro ouvindo depoimento de mulheres que participaram. Esse livro é de 2016, que foram para a guerra, as russas. Elas contando, porque geralmente a história da guerra é contada pelo lado masculino, né? Soldado, general, os bambambam, que libertaram e tal. O que essas mulheres lutavam, vocês não têm noção. E o que elas passavam, como o Jamil Chad fala, né, no artigo, a vulnerabilidade que elas tinham e os homens assediando, inclusive os homens colegas, russo. Não era só, por exemplo, como as judias que os nazistas faziam e aconteciam com elas, não, também é. Pois é, esse livro é pesado, não vou dizer que é bem fácil, eu ficava lendo, parava. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Boa. Agora vamos para os alôs? Tem alô, né, Inês? Bora. Eu tenho só um, mulher, olha, porque, inclusive, é para Sobral, aproveitando o ensejo, né? Aproveitando o ensejo falamos de uma pessoa de Sobral, tem um alô para Maria do Carmo Carvalho, Arruda Coelho, parenta lá na nossa Isolda, ou seja, ela é cunhada, mas ela é cunhazete há muito tempo. Ai, que legal! Ela disse que adora a gente, e eu estou mandando esse alô, esse beijo. Maria do Carmo, se tu beber cerveja, lá vai uma cerveja bem gelada para ti. Pois Maria do Carmo Carvalho, Arruda Coelho. Olha o tamanho do nome, uma exposição de motivos. Pois um beijão. Eu tenho Eu tenho. Ultimamente eu tenho, é tão legal, eu tenho um conhecido
saio na rua e tenho conhecido muitas cunhazetes e curumins, é muito massa. Eu não sei lidar direito, né? Eu fico toda abestada, não sei lidar, não sei como reagir, mas eu queria mandar um cheiro aqui para 2 pessoas que eu conheci recentemente, foram, assim, muito, muito lindas, falando comigo, dizendo que curtem o podcast, que é a Cláudia Costa, que é sogra do Igor Gadelha. A bicha é cunhazete. Olha aí. E a Cris Ramos também, que eu conheci nessas cervejas aí da vida. Teve uma pessoa que falou comigo no carnaval, muito, muito legal, assim, muito empolgada, falou que gostava da gente, mas a gente não trocou, eu não sei o nome dela. Cunhazete, tu que estava lá no Simpatiza um dia desse, mulher, um cheiro, viu, pra ti. Depois se identifique, né? Que aí a Evelyn fala o nome. Manda pra gente aí, se reconheça. Eu vou deixar uns cheiros também, ó. Pra assinantes hoje. Hoje vai ser geral pra assinante aqui. A Vitória Quadros Carvalho pediu um cheiro pra ela e pro Augusto César, ó. Cheiro pra vocês, meus queridos. A Júlia Ferreira Viado diz que é de BH e adora a gente. A gente tem uns ouvintes de BH que estão conhecendo tudinho. Agora que ficaram conhecendo a Isolda Sela, olha aí. Muito massa. A Isolda fez mestrado lá em Minas, em Juiz de Fora. Olha aí. Tem vínculos, Tem vínculo. Pro Eli Heller, vamos mandar um cheiro também, que é o futuro presidente da Associação Cearense de Imprensa. E também assinante, além de curumim assinante, ó, cheiro. E para os que participaram da nossa gravação do episódio exclusivo, gente, o Kevin Maciel, o Nilson Cardoso, o Raul Chavante, a Estefânia Nascimento, a Rayane Mourão, cheiro para vocês são maravilhosos, adoramos sempre, sempre, sempre o carinho de vocês. Lembrando, né, que para se tornar um assinante e assim receber o episódio extra e participar das gravações, basta mandar um pix, né, para ascunhaspodcast@gmail.com ou contribuir pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Uma contribuição a partir de R$10 por mês, você participa de tudo isso e é maravilhoso, gente. Não tenho o que dizer. Agora, bora, vamos nessa? Partiu, um cheiro, meu povo. Obrigada. Até a próxima terça. E lembrando, né, gente, que a produção do episódio é feita por nós 3, Inês Aparecida, Evelyn Rebouças e euzinha, Camila Fernandes, com apoio nas redes sociais da empresa .indie, e a nossa trilha sonora é feita com a música Barroada Gagá, da banda Breculê. Até a próxima semana! Tchau! Tchau, baby! Tchau!